Muito bem, estamos no ar com mais um boletim, olhando para o que está acontecendo com a soja lá em Chicago. Mais um dia positivo, mais uma sessão de alta para as cotações e destaque aí para os primeiros vencimentos, que registraram altas bem maiores aí do que os vencimentos mais longos. A gente vai conversar com o Camilo Motta, direto lá da Granoeste, direto de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo já aqui com a gente no telão. Bem-vindo, viu, seu Camilo? Obrigado pela participação. Que movimento é esse? Aonde nós podemos chegar, na sua opinião, seu Camilo? Lá em Chicago, obviamente. Ok. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. É realmente um movimento muito forte que se vê nos últimos 30 dias, 33 dias por aí. Se pegarmos lá no dia 14, 15 de agosto até hoje, aí 4 a 5 semanas, nós temos uma alta expressiva de 15% lá em Chicago, né? Os preços que estavam ao redor de 9 na metade do mês passado, hoje já estão aí beirando os 10,30, né? Ou ao redor dos 10,30. Então é uma alta bastante expressiva e o tema é aquele recorrente, né? Nós temos uma certa quebra da safra americana com alguns problemas climáticos. Há hoje também já informações de que na China, vendavais e excesso de chuva em algumas regiões também deve determinar perdas nas lavouras, especialmente de milho. Já houve relatos de perdas que podem chegar entre 8 e 10 milhões de toneladas lá também. Bom, esse é um lado, a oferta que é um pouco mais contida do que se previa, tanto nos Estados Unidos quanto na China, e claro, também alguns problemas na Europa. Mas estamos falando aqui principalmente de um grande exportador, que são os Estados Unidos, e do maior importador, que é a China. E mais a dúvida... Então, de um lado, temos esse... E mais a dúvida em relação à safra no Brasil em função do Laninha esse ano, né? Mas ainda é cedo para a gente falar em Brasil, em termos de perdas e tudo mais. O que a gente pode falar até agora é um atraso no plantio. Uhum. Claro que, marginalmente, isso também alimenta expectativas de alta também, né? Mas, principalmente, perdas concretizadas já se pode falar claramente nos Estados Unidos e um pouco na China. Bom, isso é um lado da moeda. O outro lado, que é a demanda, ela está mais agressiva ultimamente. Se nós pegarmos os últimos 33 pregões, últimos 33 dias úteis, a China só não registrou negócios com os Estados Unidos em 3 deles. 3 ou 4, vamos ficar aí. Então, em praticamente todos esses 33 últimos dias úteis, houve negócios, menos em 3 ou 4 dias. Hoje, por exemplo, são mais de 600 mil toneladas de soja que foram compradas novamente pela China em solo americano. Isto nos dá a dimensão da demanda chinesa, que a gente vem falando e até perde um pouco o sentido, né? Mas se a gente olhar os números que saíram hoje de manhã, as exportações norte-americanas, obviamente que aqui são números globais da exportação, eu não peguei somente da China, mas se a gente for olhar aqui, 80 ou 85% são negociações destinadas à China com origem nos Estados Unidos, mas até agora os Estados Unidos já comprometeu com exportação 32,3 milhões de toneladas. 32,3 milhões de toneladas de soja para esta temporada de 2021, que começou agora em 1º de setembro, portanto há 15, 16 dias atrás, né? Então, um volume bastante expressivo. No ano passado, nessa mesma época, apenas 11,2 milhões de toneladas. Então, são 32,3 contra 11,2, ou seja, praticamente 2 vezes mais do que no mesmo período do ano passado, volume de soja já comprometido com exportações dos Estados Unidos. Isto dá a dimensão da demanda, como ela voltou de forma muito acentuada, né? O milho também, este ano já com 20,5 milhões de toneladas comprometidas com exportações, produto norte-americano, contra 8,7. Também aí, pouco menos, mas 2 vezes e meia a mais do que no começo da estação anterior. Isso demonstra o apetite, aí sim, o apetite chinês, porque o grosso dessas exportações estão indo para a China.
E isso tudo está colocando o mercado, a gente não ouvia falar de Chicago em $10, desde que começou a guerra comercial entre China e Estados Unidos. O mercado caiu, ficou girando em patamares na casa de 8, eventualmente beliscava os 9, caía para a casa dos 8 e assim foi, esses 2 anos e meio mais ou menos, né? Agora, pela primeira vez, o mercado retoma o patamar de 10 e é um patamar que ele tem bastante chão aí para ficar por cima disso, né? Eu acredito que agora o mercado adquiriu um novo patamar e esse patamar de 10 ele deve permanecer aí por bastante tempo, né? O senhor acredita que o fato dos fundos estarem muito comprados e uma realização aí de lucros ou uma venda de fundos não derrubaria esse preço para baixo dos 10? Pode haver movimentos pontuais possível e o mercado funciona com essa dinâmica, não é? Mas não acredito que haja espaço para o mercado retroceder a patamares anteriores no atual quadro de oferta e demanda. Portanto, acho que a gente tem aí uma temporada mais longa aí pela frente com preços em alta. Quer dizer, é um novo patamar de preços para essa nova temporada, certo? Eu acredito que sim, acredito que é por aí. Muito bem. Seu Camilo, e a tendência a curto prazo é de continuidade das altas? Eu acredito que nós vamos ter que analisar dia a dia, porque o mercado vem precificando essas duas grandes variáveis, né? A dimensão da oferta de um lado e a dimensão da demanda. A oferta tem sido, nas últimas avaliações, menor, principalmente no mês de setembro, em relação a agosto. Tende talvez a ser um pouco menor em outubro, quando a colheita já está em andamento, né? Estará em andamento, não é? Nos Estados Unidos, e já tem talvez um quadro um pouco mais claro no Brasil, né? E também vamos ter um quadro mais claro do apetite chinês pela frente. O fato é que a China, ela voltou a comprar não somente soja e milho, mas também ela abriu compras para sorgo com isenção de tarifas, nos mesmos volumes do ano passado, sorgo, trigo, cevada, e, portanto, ela abriu um leque aí para importação de muitos outros produtos. A gente sabe que a demanda de um produto acaba puxando o preço de outros também. E essa relação, ela é muito direta, né? Porque, na medida que um preço de um produto sobe, ele rouba a área de outro, e a tendência é que esse outro produto também, por essa conexão, acabe sofrendo influência positiva. É bom lembrar que a China tem uma produção de milho estimada neste ano de 260 milhões de toneladas, conforme o último relatório do USDA, não é? O segundo maior produtor mundial de milho, atrás dos Estados Unidos, né? Mas o consumo chinês está estimado mais alto do que isso, em pelo menos aí 20, 25 milhões de toneladas. Eles têm estoques de milho bastante robustos, não é como na soja, né? Os estoques de milho chineses são estimados da ordem de 150 a 180 milhões de toneladas, né? E, portanto, os estoques são robustos. Mas eles não querem ver esses estoques caírem, né? Ou pelo menos não diminuírem muito. A tendência, portanto, é que, de um lado, essa produção estimada em 260 fique mais ao redor de 250 por essas novas avaliações em relação a esses problemas climáticos que vêm ocorrendo ou que ocorreram nos últimos dias, né? E, portanto, haja um aumento de importações também de milho. As previsões iniciais falam aí em 7, 8 milhões de toneladas de importação, mas ninguém duvida que com isso pode ir a 12 ou a 15 milhões de toneladas no decorrer da estação, né? Mas isso influencia no preço da soja também, no final das contas, seu Camilo? Acaba influenciando por essa relação de preço entre, sobretudo, milho e soja, porque há uma relação para o produtor americano de 2,4, 2,5 bushel de milho por um de soja, e na medida em que milho sobe, também a tendência é puxar o preço da soja. Mas essa briga de preço é histórica, ela vai existir. Hoje ainda ela segue favorável à soja. Se você imaginar, eu precisaria de 2,7, 2,8 bushel de milho para um bushel de soja. Soja segue ainda mais estimulada nessa relação de preço.
Muito bem, mas nada que um consumo agressivo em cima do milho não modifique esse quadro, né, seu Camilo? Perfeitamente. Essa pode ser uma das perspectivas, por isso devemos ficar atentos a esse aumento da demanda chinesa em termos de importação. O fato é que a China restabeleceu muito lá a produção de suínos. E a gente vê que a importação de soja já beira, nas últimas avaliações, aos 100 milhões de toneladas na próxima temporada. Para ser bem exato, 99 milhões de toneladas. Eu acho que nos próximos relatórios a gente vai estar falando num número novamente acima de 100 milhões de toneladas, como já houve lá em maio de 2018, se não me engano, quando o USDA projetava, na primeira avaliação para 2018-19, ele projetava 103 milhões de toneladas de importação chinesa, e aí ainda no decorrer dos meses seguintes, lá em 2018, houve a peste suína africana e na sequência também a guerra comercial, exatamente, que jogou aí, baixou muito as importações para um nível de 82 milhões, se não me engano, no ano passado, agora já para 98, ano que vem 99, mas eu acredito que a gente vai ter um 2020 e 2021 falando acima de 100 milhões logo, logo. Seu Camilo, tem algumas análises que trazem como necessidade de compra da China de 8 a 10 milhões aí nos próximos meses, principalmente no último trimestre, talvez até um pouquinho em janeiro. Que não é uma grande quantidade, 8 a 10 milhões de toneladas é relativamente pequeno para 3, 4 meses aí. Como é que o senhor vê isso? É isso mesmo a demanda chinesa ou tem fôlego para mais, seu Camilo? Eu estou sem o número agora do consumo, mas se a gente imaginar que eles importam ao redor de 100 milhões, mais umas 15 de produção interna, portanto, o consumo geral deles vai estar na ordem de 115 a 118 milhões de toneladas. Isso daria 10 milhões de toneladas. Tira aí 1 milhão e 200 mil por mês, que é abastecido por produção interna. Então, na importação, eles vão ter que trabalhar com algo como 9 milhões de toneladas por aí, né? Agora, aliás, um pouquinho menos, talvez de 8,5 a 9, numa média, né? Mas é bom lembrar que teve meses que eles importaram bem menos, né? Se você voltar aos meses de maio, junho ali, vamos falar de chegada de produto nos portos chineses, teve meses aí com volumes bem menores, né? Não que as compras deles não tenham sido bastante agressivas nesse período, sobretudo no Brasil, mas é um produto que chega 2, 3 meses depois, né? Então, houve meses aí nesse ano com volumes bem menores. Mas a média terá que bater aí entre 8, 8,5, 9 milhões por mês, né? Então, tem mais do que 8 a 10 milhões para serem comprados aí nos próximos 3 meses, na sua opinião? Não. Agora eu entendi tua pergunta. Isso é o que está planejado para os próximos 3 meses. Algumas né? análises apontam isso. Não, mas aí é o seguinte, são projeções com base nos negócios já realizados. Como vem ocorrendo muito mais negócios, esses números vão ficar muito mais robustos para atingir uma média mínima, que nem eu comentava agora, de 8,5, 9 milhões. A tendência é essa. É claro, às vezes a gente fica muito confuso com os números. Por exemplo, você pega o line-up, fala lá, vai embarcar 1 milhão de toneladas em outubro. Não, o line-up está 1 milhão de toneladas, mas tem muito navio chegando e vai para 3, 2,5, 3, 4 no outubro, né? Então são números mais ou menos já configurados, mas ele vai se encorpando no decorrer do tempo, né? Muito bem. Seu Camilo, e Brasil? O que a gente pode analisar das negociações do Brasil? Que momento nós estamos vivendo aí no Brasil? De olho no plantio, é isso? Bom, o mercado, exatamente, um olho nas lavouras ou no céu para ver se chove. Nós temos aí já configurado um certo atraso de plantio no Brasil. Felizmente, Cascavel hoje, uma chuvinha pequena, mas entendemos que isso pode começar a mudar o quadro. Vamos ver as previsões para os próximos dias, né? Mas aí 5 a 8 milímetros pela região andou chovendo hoje. É muito pouco, ainda não dá plantio, acredito eu. Excepcionalmente em algumas regiões pode ser que haja volumes maiores. Nós vamos ver nos próximos dias as descrições ou os levantamentos do que choveu efetivamente. A partir de amanhã, talvez já se tenha algum número melhor. Mas acredito que é uma chuva mais confinada aqui para o sul mesmo.
Mas, de qualquer maneira, está configurado o atraso. Nós já teríamos muito plantio realizado já nesse período e o oeste do Paraná teria, finalizando setembro, 70%, 80% já semeado, né? E isso, com certeza, não vai ser possível, né? E isso é um cenário que se estende praticamente para o Brasil inteiro. A região que planta mais tarde, que é o Rio Grande do Sul, teve boas chuvas esses últimos dias, mas lá é muito plantio do milho, que eu acho que já passa de 50% o plantio do milho de verão lá. Mas soja, acho que ainda é muito cedo para plantio no Rio Grande do Sul, a coisa lá se desenvolve mais a partir de 10, 15 de outubro, né? Então já essa configuração de atraso no Brasil, mas se você pegar os últimos 2 anos... Alô? Nós tivemos um plantio bem antecipado, mas depois tivemos seca para frente. Então acabou prejudicando a produtividade final. O último ano nós tivemos atraso do plantio, como está vendo esse ano, né? Mas o clima correu relativamente bem, com exceção basicamente no Rio Grande do Sul, que lá realmente a seca de janeiro e fevereiro pegou de forma muito acentuada e houve um corte de produção entre 40% e 45%. Né? Mas de maneira geral a safra brasileira, até pelas últimas avaliações da Conab, é um novo recorde de produção. Então, esse comportamento inicial, ele diz alguma coisa, mas não diz tudo. Você não pode partir de agora já começar a cortar índices de produtividade e de produção. Temos que ver no decorrer. Obviamente que todo bom começo tende a significar uma boa evolução e são raízes mais profundas em produtividades melhores. Mas precisamos acompanhar a evolução. Bom, isso de um lado. Do outro lado, de mercado, claro, vivemos o melhor momento da história em termos nominais de preço, aí basicamente com a ajuda de câmbio neste ano, né? Volto a frisar a questão cambial, que saiu lá do início do ano de 4 para 5,60, 70, 80, e hoje operando na casa dos 5,20, 5,25, 5,30, né? E, claro, prêmios muito altos, que se mantém de 170 a 180, e para a próxima safra também, preços já considerados excepcionais, mas já houve uma participação muito expressiva do produtor, preços a partir de 80, 90 no oeste do Paraná, já uma participação bastante significativa, e agora, claro, o pessoal, em geral, segura bastante. Acho que o Paraná temos aí de 35% a 40% já comercializado de safra nova, Mato Grosso de 50% a 55% já comercializado. Então, houve vendas antecipadas em bons volumes a partir de março, abril, maio, junho, julho também um pouco ainda, mas agosto, setembro, praticamente paralisaram os negócios futuros, porque você tem, de um lado, dúvidas, questão climática, que sempre coloca um novo modelo de pensar, tendo já vendido boa parte, portanto, esperar ver a evolução da safra para participar com mais volume de vendas no futuro, né? Então, apesar de preços melhores agora, o volume de vendas é bem mais baixo, dada essa participação anterior. Produto disponível no oeste do Paraná, chance de negócios até R$140, relatos que em algumas outras regiões do país até R$142, R$145 houve negócios. E, claro, negócios pontuais voltados para a indústria, não para a exportação nesse momento, porque vivemos um momento de preços internos acima da paridade internacional. Claro, tudo isso justificado pela escassez da disponibilidade interna, dado o forte e impetuoso ritmo de vendas externas que tivemos esse ano. 140 soja disponível no Paraná. E a soja da safra nova, seu Camilo? Safra nova, indicações de compra na faixa de oeste do Paraná, 115 a 117, dependendo da região, para março, abril do ano que vem. E no Porto, 123, 124 reais. Esse é mais ou menos o parâmetro de preço para março, abril do ano que vem. Muito bom. Seu Camilo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, trazendo informações para o mercado e para o produtor que quer se planejar aí, quer entender o que vem pela frente. Muito obrigado e volto sempre. Ok, grande abraço a você, Alex. Abraço a todos, até a próxima. Grande abraço, até a próxima.
Tá aí Camilo Motta, Granoeste, conversando aqui com a gente, analisando o mercado da soja lá em Chicago e também aqui no Brasil. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você vê aí que a gente já começa com o primeiro vencimento, com janeiro, né? Mas deixa eu passar para vocês o novembro, que é o primeiro vencimento e que é um mês importante para os negócios, afinal de contas é a referência para a negociação do produtor americano. 10 dólares e 27, uma alta de 16 pontos mais 75. Isso é o novembro. O janeiro, 10 dólares e 31, uma alta de 16 pontos também. O maio, 10 dólares e 19 cents por bushel, alta de 4 pontos mais 75. O julho, 10 dólares e 19, alta de 4 pontos mais 25. O agosto, 10 dólares e 13, alta de 3 pontos e meio. E essa puxada, principalmente dos dois próximos vencimentos, novembro e janeiro, tem tudo a ver com aquilo que a gente já vem discutindo ao longo da semana, de que existe, no momento do mercado, mais compradores do que vendedores dispostos aí a negociar. E, portanto, a tendência é do preço puxar mais um pouquinho. Vamos ao milho. Para dezembro, 3 dólares e 75 cents por bushel, 3,5 de alta. Março, 3,84, 3 de alta. Maio, 3 dólares e 88 cents por bushel, 2,5 de alta. E julho, 3 dólares e 91 cents por bushel, 2 pontinhos de elevação. Vamos ao trigo, que também encerrou com alta lá em Chicago e alta importante. Olha aí, dezembro, 5 dólares e 56 cents por bushel, 14 pontos mais 25. O março, 5 dólares e 64, 13,25 de alta. O maio, 5 dólares e 68, 12,5 de alta. E o julho, 5 dólares e 67 cents por bushel, 11,5 de elevação. Muito bem. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações, mais destaques, as cotações sendo finalizadas, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil, aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.